volta assim, tá? Uma decisão judicial suspendeu a realização dos concursos públicos do Estado, inclusive os das polícias civil e militar, que teriam provas agora nos próximos dias. A gente vai conversar ao vivo sobre esse assunto com a repórter Denise Soares. Denise, muita gente ligada, querendo saber, estava muita gente preocupada e agora a gente tem essa novidade de adiamento do concurso, que é mais prudente, já que a gente sabe que eles ficam dentro de uma sala, que precisa de protocolos e é muita gente fazendo essa prova, né? É sim, Priscila. Boa tarde para você e para todos. Inclusive, essa semana nós mostramos em reportagem aqui no JL1 a aglomeração que houve no domingo passado durante a prova de concurso público da Polícia Militar para mulheres. Ouvimos candidatos de todo o Brasil preocupados com essa questão da segurança sanitária. Só para a prova da Polícia Civil foram mais de 100 mil inscritos. Então, como garantir, durante esse momento crítico de pandemia que nós estamos vivendo, a segurança sanitária para a realização dessas provas? Era o que essas pessoas, esses concurseiros, esses candidatos aí estavam reclamando. E a decisão foi tomada hoje de manhã pela Justiça, após uma audiência de conciliação a pedido do Ministério Público e também da Defensoria Pública. A decisão, portanto, suspende todas as fases presenciais de todos os concursos públicos e também aquelas fases em que havia necessidade de entregar algum documento presencialmente. Isso também está sendo suspenso e isso vai ser até enquanto tiver em vigor decretos de classificação de bandeiramento vermelho ou preto aqui no Pará. A gente sabe, tem acompanhado aí, nós estamos nesse bandeiramento vermelho. Então, a decisão da Justiça é suspensão total de todos os concursos públicos enquanto tivermos em bandeiramento vermelho ou preto aqui no Pará. Uma decisão que tranquiliza melhor quem se preparou durante muitos meses para a realização de provas de concurso público e estava aí aflito, preocupado com a segurança na realização das provas. Priscila? Muito obrigada, Denise. Havia inclusive uma preocupação porque muita gente vinha de outros estados fazer a prova aqui e voltaria para as suas residências em outros estados. Ou seja, esse trânsito intenso de pessoas era uma preocupação a mais também, além, claro, dessa aglomeração dentro das salas, por mais que tivesse um distanciamento, havia sim um número muito grande. Não é o momento para isso. Obrigada, Denise. E a gente vai aproveitar, inclusive, para conversar agora com a promotora de justiça, Fábia Mello, porque foi um pedido do Ministério Público, inclusive, esse adiamento, essa saída, né, desse concurso agora por esse período, por uma questão de segurança mesmo da população e de todos que iriam fazer as provas. Boa tarde, promotora. Boa tarde, Priscila. Promotora, quais foram os argumentos, né, do Ministério Público? A gente, claro, está na pandemia, a gente sabe que o caso está muito grave, a gente está com índice, né, altíssimo de ocupação de leitos para pacientes da Covid-19, beirando aí os 80% aqui em Belém, principalmente. É muito preocupante o cenário, o índice de infectados está muito alto também. Então, esses eram os argumentos, mas para vocês, realmente era o que vocês esperavam que fosse esse adiamento? Sim, Priscila, nós tentamos ainda na via extrajudicial, diálogo com o Estado, com a Segup, CEPLAD, fizemos a nossa recomendação na semana passada do lockdown, porque realmente entendemos que esse é o momento que a gente precisa parar, a gente continua nesse entendimento de que a gente precisa parar a subida, nós estamos na subida da curva de contaminação, tanto de casos quanto de óbitos, e a gente entende que só a abertura de leitos não resolve. Então, esses são os nossos argumentos de base. E, a partir daí, nós desenvolvemos várias estratégias de diálogo com o Estado que restaram infrutíferas. E, então, entramos junto com a Defensoria Pública e pela via judicial. Nosso entendimento é que manter o concurso nesse final de semana e as demais provas é, inclusive, um descumprimento do próprio decreto estadual pelo Estado, já que no decreto estadual é proibida a aglomeração de mais de 10 pessoas no ambiente. Né? Como você bem pontuou, essas provas, elas são sim uma possibilidade de aglomeração, por mais rígidas que sejam as regras sanitárias, existe um deslocamento de muitas pessoas para o nosso estado, para os locais de prova. Para você ter uma ideia, para a prova desse final de semana, nós contamos com 67 mil inscritos, o que realmente não é o momento para acontecer. Né? É o momento de nós nos guardarmos e não de expor. Essas pessoas não só estariam se expondo indo aos locais de prova, quando expondo os próprios familiares ao retornar para suas casas. Sem falar que nós estamos com a circulação de uma cepa
que nós sabemos que traz muito mais gravames à saúde do indivíduo que até a primeira versão do coronavírus, digamos assim. Inclusive entre jovens, né, que não era uma questão muito evidente no início da pandemia, mas que agora se apresenta agravando o quadro de pessoas jovens. Promotora, há muita gente, 67 mil inscritos, né? Tem muita gente também preocupada, não só pelo que já investiu, mas também para quando isso vai acontecer. Porque são pessoas também que estão esperando serem aprovados e chamados num concurso como esse. Quais são as garantias, né, que assim, o Ministério Público, o Estado, a Justiça vão dar a esses candidatos para que eles possam, em breve, realizar essa prova e não ter tantos prejuízos assim? Bem, aí eu posso dar dois argumentos. O primeiro é que a decisão, ela apenas suspendeu as provas do concurso, ela não cancelou o concurso e suspendeu até que volte a vigorar no estado do Pará a bandeira amarela. E a segunda é a própria importância, nós não negamos a essencialidade das atividades para as quais esse concurso está selecionando os candidatos, né? São atividades de segurança pública, que são atividades muito importantes para o desenvolvimento e da operacionalização das políticas públicas no Estado. Então, na realidade, isso é muito importante que fique frisado, não é um cancelamento do concurso, é apenas a suspensão temporária das provas em razão do Estado, da situação da pandemia no Estado do Pará. E já há uma sinalização da nova data, pelo menos, ou vai se esperar o cenário da pandemia? Quando nós fizemos a nossa petição, nós sugerimos um adiamento de pelo menos um mês. Mas a realidade é que nós estamos na subida da curva de contaminação e de óbitos e tudo vai depender de como vai se portar o movimento da pandemia no nosso estado. Promotor, o pessoal de casa participe e a gente mostra aqui a hashtag você no JL1. Olha, o Gustavo está comentando, né, que a decisão foi bem sensata em suspender a realização de provas no atual cenário de pandemia que estamos vivendo. Muita gente apoiando e aprovando essa decisão da Justiça a partir do pedido do Ministério Público por conta do cenário. O Ministério Público continua a entender, promotor, em relação à necessidade de lockdown. A gente falou um pouco recente sobre isso, sobre esse pedido, mas o Ministério Público ainda entende que o Estado do Pará precisa de lockdown? Nós estamos exatamente avaliando essa situação. Nós assistimos às medidas ainda mais restritivas que o Estado do Pará apresentou no início da semana e nós estamos avaliando quais são os resultados práticos dessas medidas, embora nós não acreditemos que sem uma medida mais drástica, e isso está sendo dito não pelo Ministério Público, mas por várias autoridades em epidemiologia no Brasil, de que nós precisamos realmente partir para uma medida mais restrita, mais extrema, para que a gente possa conter essa curva. Como eu disse, nós estamos na subida, né? E mantemos a posição, nós precisamos enrijecer e nos proteger. Nós acreditamos que a gente precisa cumprir as medidas de isolamento, não acreditamos que crescer leitos é a solução, porque isso pode, inclusive, dar a falsa sensação de que, olha, a população, nós temos ainda capacidade de expansão, então ainda há possibilidade de se expor, quando na realidade não é isso. O que nós colocamos, inclusive, em audiência, é que olhar o cenário nacional não pode ser para nós um conforto. Nós não podemos achar que porque o estado do Pará está menos pior que os outros estados, nós podemos nos permitir mais que os demais. Eu acho que olhar o cenário nacional para nós, nesse momento, tem que nos servir de lição, para que nós não cheguemos lá. E essa é a preocupação do Ministério Público. Tá ótimo, promotora Fábia Mello, conversando com a gente aqui ao vivo no JL. Obrigada pelos esclarecimentos. E a gente informa a você que a Procuradoria-Geral do Estado acaba de informar que vai recorrer da decisão liminar da Justiça sobre o adiamento, a suspensão imediata do concurso público para as polícias civil e militar, que já teriam provas desses concursos agora para os próximos dias. E a gente vai ficar acompanhando e você bem informado sempre nos nossos telejornais e na nossa